Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Como sempre, muito interessante, né, essa passagem de Jesus, quando ele dá essa orientação aos seus discípulos e a todos que estão lhe ouvindo, justamente após o fato, né, dos fariseus tendo trazido até a presença dele uma mulher que tinha sido pega em adultério, e o colocaram, né, de uma certa forma, tentaram colocá-lo numa situação, vamos dizer assim, de constrangimento, né, colocaram sobre ele um contexto que ele, naquele momento, ele teria que se sobressair, como assim ele o fez, né, pedindo a ele que os orientasse o que eles deveriam fazer, né. E Jesus, dentro da sua grandeza, dentro da sua luz, ele abaixou, começou a escrever no chão, deixou eles naquela discussão, naquele debate todo, e aí ele se ergue e diz que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E após esta frase, ele novamente se abaixou, continuou, e eles foram, né, devagar, saindo, né, de mansinho, geralmente os mais velhos, né, até o final que ele ficou somente, e a mulher que tinha sido pega em adultério, e ele disse para ela, né, que não iria julgá-la, né, que ela fosse, que não pecasse mais. Quando Jesus nos dá esse exemplo e nos passa esse ensinamento, nós começamos a refletir sobre a sua profundidade. Nós, seres humanos, encarnados aqui no mundo de provas e expiações, nascemos, né, exímios julgadores. Nós somos julgadores, mesmo até inconscientemente, nós estamos sempre julgando, olhando para a conduta, olhando às vezes para a reação do outro, e sempre julgando. E quando Jesus nos orienta a não julgar, tem vários fundamentos, né? É muito pertinente essa orientação. Por quê? Porque toda ação praticada pelo nosso semelhante, principalmente as más ações, as ações que são prejudiciais, não só à própria pessoa que a faz, como também a todos aqueles que estão em sua volta, merece, né, um certo grau de reprimenda. E, como todo mal, merece ser repreendido. E assim como Jesus fez durante toda a sua trajetória. Ele repreendeu o mal em todas as suas oportunidades. Mas essa repressão do mal, ela além de ser, vamos dizer assim, em certo aspecto, obrigatória, ela tem por um objetivo, né? Qual o objetivo? O objetivo é tentar orientar aquele que pratica esse mal, tentar conscientizar, tentar orientar essa pessoa daquilo que ela esteja fazendo. Mas tão importante quanto isso é que aquele que, no caso, se coloca, né, como quem se encontra repreendendo, precisa ter, claro, uma moral para isso. Né? Esse é o nosso grande problema. O problema do julgamento é quando ele não é feito, quando não há por parte da pessoa a crítica àquela ação, visando, né, um benefício, visando o bem, ela não tem nenhum propósito. O propósito dela é totalmente inverso. Porque tem que ter um objetivo, que é alcançar o bem, essa repressão, esse julgamento. E quem o faz tem que ter idoneidade moral. Por quê? Porque pelo objetivo da situação. Eu, como dever moral, eu não posso repreender o outro se eu pratico aquelas mesmas ações. Jesus, quando repreendia todos aqueles que ignoravam, né, ou infringiam as leis divinas, ele sempre o fez com sua moral, com a magnitude de sua moral. E a mesma coisa isso se prende a nós. Nós não podemos sair por aí criticando. Primeiro temos que fazer uma análise consciencial de nós mesmos. Né? E o julgamento,
ele é muito crítico no sentido de que, quando julgamos o outro, nós precisamos, antes desse julgamento, analisar todos os fatos, todas as circunstâncias que envolvem esse julgamento. Eu, quando faço um julgamento do outro, eu preciso inicialmente tentar buscar na minha consciência se eu não pratico o mesmo, né? Se eu não faço a mesma coisa. Talvez eu não faça a mesma coisa na íntegra, mas eu talvez não observo a lei divina num outro campo, num outro aspecto, num outro contexto. E eu, quando estou nessa condição, eu não tenho moral para poder criticar o meu semelhante. E Jesus nos passou isso, porque tem de haver a indulgência, né, nossa para com o nosso semelhante. Então, se eu não possuo um certo grau moral, eu não possuo uma conduta que me dê essa autoridade, eu não tenho o direito de julgar o outro. A outra situação é justamente o propósito do julgamento. Eu estou fazendo o julgamento, eu estou fazendo a crítica visando o bem-estar do outro, visando o bem-estar comum, visando conscientizar ou despertar essa pessoa, ou eu estou, vamos dizer assim, criticando, julgando no sentido de denegri-la, de criticá-la no sentido negativo, né, no sentido de tentar penalizá-la de alguma maneira. E aí não há nenhum propósito. Qual que é o efeito desse propósito? Eu fujo totalmente às regras, né, do Evangelho, eu fujo às regras do verdadeiro cristão. Então, quando eu vejo algo que eu me convenço que aquilo não é algo correto, eu preciso inicialmente fazer um autoexame em minha própria consciência. Eu estou em condição moral de julgar o meu semelhante? Né? Isso não é um raciocínio fácil, né? Porque geralmente, como disse Jesus, nós vemos o cisco no olho do nosso irmão e não vemos a trave que está em nossos olhos, né?